Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, abençoe ricamente a cada um de vocês. Damos graças a Deus por Ele nos ter dado mais este dia. Este dia que se inicia é mais uma oportunidade dada por Deus a cada um de nós, a você e a mim, de experimentarmos o poder de Deus, a misericórdia do Senhor, as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Então, o correto é a gente olhar para esse dia não como um fardo, não como um peso, não com um olhar de tristeza, mas sim com um olhar de gratidão a Deus, porque se Deus está conosco, certamente nós podemos vencer qualquer situação. É isso que a Bíblia diz em várias passagens, não é? Por exemplo, está escrito na carta de Paulo aos Romanos, olha a referência bíblica aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Também está escrito, em todas as coisas somos mais que vencedores. Olha que bênção, não é? A palavra de Deus também diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É Davi dizendo isso para o Senhor, mas também deveria ser a nossa fala, né? O nosso dizer deveria ser este também. Ainda que eu enfrente um dia turbulento, não vou ter medo de nada, porque o Senhor está comigo e Ele vai me exaltar. E Ele vai me exaltar. Por que Ele vai me exaltar? Vamos ver isso daqui a pouquinho na palavra de Deus, tá bom? Ele vai exaltar a cada um daqueles que confiam nele. Antes, porém, quero pedir para você deixar aí o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, também ative o sininho das notificações para que você seja avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo, está bem? E também não se esqueça, se você quiser, colocar aí nos comentários o nome das pessoas pelas quais você quer que nós oremos. Nós pegamos todos esses nomes e transferimos para um caderno de orações e nós colocamos ali todos esses nomes e todos os dias nós oramos a Deus intercedendo pelas pessoas cujos nomes estão ali, tá bem? Então coloque aí o nome das pessoas, o nome da sua família, o seu próprio nome, né? Coloque também aí, se for possível, o local de onde você nos assiste, o nome da sua cidade, qual é, o seu estado, está em outro país, coloque aí, né? Para a gente saber e também orar por você, tá bem? Agora há pouco, olha só, eu falei sobre Deus nos exaltar. O que é Deus nos exaltar? Deus nos exaltar é Deus colocar a gente por cima. Exaltar, o significado da palavra é levantar, colocar por cima ou para cima, não é? Mas no caso, é o próprio Deus que vai fazer isso. De repente você é aquela pessoa hoje que está humilhada. Você é humilhada pelo marido às vezes, ou você que é marido é humilhado pela esposa. De repente você é humilhado pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de escola. De repente você é humilhado pelo vizinho, por alguém da sua própria família, por um desconhecido, eu não sei. De repente você está numa situação de humilhação. De repente você passou por um problema, tomara que não seja o seu caso, né? Mas de repente você passou por situações difíceis e parece que ninguém está dando importância para você. Sabe aquela coisa de você pede ajuda para um, ele não te ajuda, não consegue te ajudar. Às vezes, mesmo que a pessoa queira, ela não tem condições, não é? Às vezes, a pessoa não quer ajudar porque não quer ajudar mesmo e de repente você se sente por baixo, precisando aí às vezes até quase que suplicar para que alguém te ajude. Pois muito bem, essa é uma situação de humilhação, não é? É uma situação difícil. Só que o nosso Deus, Ele não quer que nós fiquemos assim. O nosso Deus não quer que nós permaneçamos assim. Porque não é certo, não é? Você ser uma pessoa de Deus, uma pessoa justa, uma pessoa que anda reto aos olhos de Deus, ficar passando por isso. Só um parênteses aqui que eu preciso abrir. Se você está numa situação difícil, porque você mesmo provocou, tem esse caso também, não é? Às vezes a pessoa entra numa enrascada porque a pessoa faz coisas sem pensar, não é? Então a pessoa faz coisas sem pensar, age por impulso, não é?
age na carne, age às vezes porque está nervoso, e aí você acaba se prejudicando, né? Então, nesse caso, não tem muito o que reclamar, né? Se você está sofrendo por seus próprios erros, não tem o que reclamar, mas tem saída. Nesse caso, achegue-se a Deus, peça perdão para o Senhor, peça perdão com humildade de coração, peça misericórdia para o Senhor, Ele vai ter misericórdia de você sim. Se você for sincero, Ele vai te perdoar prontamente, Ele vai te levantar e você comece a andar no caminho reto, para de fazer besteira, tá bom? Deus é misericordioso, viu? E eu não estou aqui para te julgar, viu? Muito menos para te condenar, porque eu não posso nem fazer isso, não sou juiz, mas eu estou aqui para dizer para você que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E a partir do momento que você se acerta com Ele, meu filho, Ele te levanta, viu? Agora, tem aqueles outros casos em que a pessoa de fato não provocou a situação em que vive. É a injustiça mesmo que persegue. Sabe aquela coisa da pessoa ser injustiçada? Sabe aquela coisa que a pessoa para e pensa assim, ó, ela raciocina assim, ó, talvez seja o seu caso. Você pensa assim, puxa, eu só fiz nessa vida, fui ajudar os outros. Eu só fiz nessa vida ser bom para os outros. Meu coração é um coração bom. Nunca me passou pelo coração de fazer uma maldade para ninguém. Por que as pessoas estão fazendo isso comigo? Por que as pessoas estão me perseguindo? Não é verdade? Tem situações assim, não é? Só que tem um detalhe, olha, a gente, primeiro, não adianta ficar lamentando, viu? Não adianta. Olha, não perca seu tempo chorando pelo leite derramado e nem pelas injustiças que você sofre, não. Não, a Bíblia dá a direção do que fazer. Quer saber o que é? Eu vou ler para você. Primeira carta de Pedro, a referência bíblica está aparecendo aí, capítulo de número 5, no versículo de número 6. Olha o que diz a Bíblia. Humilhai-vos, portanto, sob, quer dizer, debaixo, né? A poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha o que esse versículo diz, é uma direção do Espírito Santo. Ele fala assim, humilhai-vos, humilhai, tracinho vos, quer dizer, você tem que se humilhar. Agora, o que é se humilhar? Se humilhar não é viver rastejando na vida, não é viver passando necessidade, não é viver passando falta das coisas, não é esse tipo de humildade, tá bom? Não é isso, isso aí é sofrimento, gente. Deus não quer isso para você não, tá bem? Humildade ou humilhar-se significa você se sujeitar às regras de Deus, aquilo que Deus diz na palavra dele. Por isso que ele fala, humilhai-vos. Nesse caso é você que tem que se submeter. Quando ele fala debaixo da poderosa mão de Deus, a mão de Deus quer dizer a autoridade de Deus, o poder de Deus, ou aquilo que Deus ordena. Então, por exemplo, você está aí passando por problemas. Deus ordena que você não fique reclamando, que você não fique murmurando, e nem que você fique chorando pelos cantos. Não. Deus também não quer que você pague o mal com o mal. Está na Bíblia. Tudo isso que eu estou falando para você está na Bíblia. E está aparecendo as referências aí, ó. Deus não quer que você pague o mal com o mal. Deus não quer que você se vingue. Deus não quer que você deseje o mal para aquelas pessoas que estão te fazendo mal, se for este o caso. Não. É claro que você também não tem que ficar lambendo ninguém, né? Entenda isso, tá? Você não tem que ficar lambendo ninguém. Mas você não pode ter um coração rancoroso, nem uma boca que murmura. Repito, não adianta ficar murmurando e chorando pelos cantos, dizendo que ninguém te ajuda e que não é justo o que está acontecendo com você. Primeiro porque Deus está vendo que não é justo. Agora, então para de fazer essas coisas. Não deseja o mal para o outro. Deixa Deus fazer a justiça que Ele tem que fazer. A vingança pertence ao Senhor, não a nós. Entendeu? Então, o contexto aqui dessa palavra é no sentido da gente ser humilde sim diante de Deus, mas num coração pacífico, né? Não ficar atribulado, nervoso, irritado, chateado por causa das ofensas. Lembra quando o Senhor Jesus falou? Ele falou que quando nós somos perseguidos por causa do nome dele, quando nós somos perseguidos por causa da nossa fé, por estarmos fazendo o que é reto aos olhos de Deus, nós somos bem-aventurados, somos abençoados. Por um momento, a perseguição nos faz sofrer. A injustiça, por um momento, ela nos faz sofrer. Isso é verdade, esse tipo de sofrimento existe para o cristão.
Porém, enquanto a gente fica submisso à vontade de Deus, continuamos a fazer a vontade de Deus, mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de opressão, a Bíblia diz que no tempo oportuno, Deus vai fazer acontecer uma virada na situação. No tempo oportuno, Deus vai manifestar a justiça dele, viu? Não fica aí achando que Deus não está olhando, porque Deus está vendo o que se passa com você. Deus sabe o que se passa com você na sua vida. Você está sendo aí injustiçado na parte financeira. Você fez um contrato verbal com alguém, agora não querem cumprir o contrato. A palavra que deram não vale mais. E você sabe que isso não é justo, mas Deus está vendo essas coisas. E a Bíblia orienta a gente a lançar sobre ele essas preocupações. Porque eu sei que é fácil dizer, né? Olha, não fica murmurando, não fica reclamando, não fica triste não, né? E você vai perguntar, mas o que eu tenho que fazer então? O versículo de número 7, aqui da mesma carta de Pedro, olha o que diz. Lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a hora que nós formos orar daqui a pouquinho, vamos já orar, você vai colocar tudo isso na mão do Senhor. E não vai mais se preocupar com isso. E quando você ouvir falar da injustiça, e mesmo que você por um tempo ainda seja pressionado, as pessoas olhem você com um olhar de superioridade, as pessoas olhem para você meio que de cima para baixo, não liga não, viu? Não fica triste não, não fica triste não. Se você serve a Deus, Deus sabe como fazer justiça por você, como ele diz aqui, olha, submeta-se à poderosa mão de Deus, viu? Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Continue orando por quem te persegue. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Gente, não é fácil orar por quem nos persegue. Não é fácil abençoar a quem nos amaldiçoa. Mas Jesus mandou fazer isso. E eu sigo o que o meu mestre me diz para fazer. Porque ele só pode me exaltar quando eu me humilhar. E me humilhar é fazer o que ele manda. Mesmo que na minha carne doa. Mesmo que a vontade da carne não queira. Mas eu vou me submeter, quer dizer, eu vou forçar com que a minha carne se sujeite, eu vou orar sim por quem me persegue, eu vou abençoar quem me amaldiçoa, porque hoje parece que eu estou perdendo, mas amanhã eu vou ver a glória de Deus na minha vida. É assim que vai acontecer com você. Hoje parece que você está perdendo, está por baixo, mas na hora certa, exatamente como diz o texto bíblico, no tempo oportuno, porque o tempo nesse caso é de Deus. Ele vai exaltar você. Você crê nisso? De verdade? Então nós vamos orar agora. Vamos orar agora para você começar esse dia com o conforto do Espírito Santo. Eu sei que você vai trabalhar, de repente pode ser o seu caso. Você vai trabalhar num local onde estão te humilhando. De repente você vai para algum lugar onde as pessoas estão olhando você meio assim, com um canto de olho, né? Suspeitando de você alguma coisa. Não se preocupa. Deixa Deus fazer justiça, como diz a Bíblia, como o sol do meio-dia, a tua justiça vai resplandecer. Vamos falar com Deus? Coloque as mãos sobre o teu coração. Se estiver enfermo, põe a mão sobre o local da enfermidade e vamos falar com o nosso Pai Todo-Poderoso. Oremos ao Pai. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque o Senhor não mudou. O Senhor ainda é o mesmo Deus santo e justo. O Deus que faz justiça, o Deus que não se alegra com a injustiça, mas o Deus que se alegra com a verdade. Pai Santo, Pai amado, eu rogo a Ti agora, Senhor. Eu clamo a Ti em nome do Senhor Jesus, em favor dessa pessoa que ora comigo. Meu Pai, faz justiça para ela. Pai, pelo menos começa a confortar o coração dela, porque eu sei que o Senhor vai fazer justiça, mas é no Teu tempo, Senhor. Enquanto esse tempo não chega, eu peço ao Senhor que conforte o coração desse homem e dessa mulher, que essa pessoa saiba que porque ela te pede e porque ela ora a Ti em nome do Senhor Jesus, com um coração sincero, ela saiba que o Senhor está fazendo justiça por ela. Pai, conforta essa pessoa para que ela saiba que não há luta que dure para sempre, que não há choro que dure a noite toda, mas que logo pelo amanhecer a luz do sol aparece. Então, meu Deus, que a luz do sol da Tua justiça comece a brilhar para essa pessoa agora, meu Pai. Olha para essa pessoa que está sendo perseguida. Olha, meu Pai, por essa pessoa que está sendo injustiçada. Olha, meu Pai, por essa pessoa que está sendo caluniada. Olha, meu Pai, para essa pessoa que está sendo julgada pelos outros.
As pessoas nem sabem o que se passa no coração dessa pessoa que ora comigo e elas estão julgando, Pai, porque julgar é fácil, Senhor, mas conhecer o que se passa dentro de um coração, isso ninguém sabe, somente o Senhor. E porque somente o Senhor sabe, Pai, eu te peço, responde ao clamor deste homem e desta mulher que oram comigo nesta manhã. Meu Deus, faz justiça para eles. Também te peço, meu Senhor, estende a tua mão para curar. Cura, meu Pai. Opera milagres nessas vidas. Dá provisão financeira, meu Pai. Dá provisão, meu Pai, de saúde. Dá provisão de paz que essa pessoa necessita. A coragem, o ânimo, Pai, porque o dia está começando e essa pessoa até mesmo despertou um pouco desanimada, mas agora ouvindo, Pai, essas palavras e clamando ao Senhor, eu te peço, injeta, meu Pai, no coração dessa pessoa o ânimo, a coragem, a força para que ela possa ir trabalhar ou fazer o que tem que fazer, Pai, na unção do Espírito Santo. E eu tenho certeza, Pai, que este dia correrá bem, ainda que haja lutas, será um dia de vitórias em cada luta. Portanto, Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus pela tua resposta, pela tua graça, pela tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Meu amigo e amiga, creia, receba pela fé a tua oração. A oração que você tem feito durante esse tempo não é em vão. Ela tem chegado ao Pai. E eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo, apenas não se entregue e não desista. Repito, humilhe-se para o Senhor. Para o Senhor. Não precisa xingar ninguém, brigar com ninguém, explodir com ninguém. Humilhe-se nesse sentido. Fica tranquilo. Parece que você está perdendo de momento, mas lá na frente você vai ver que ter se humilhado para o Senhor fez com que Ele te exaltasse. Na presença de todos, Ele vai te exaltar. Amém? Olha, como diz a Bíblia também, só para encerrar, aqueles que são humilhados serão exaltados. Tá bem? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Não se esqueça de colocar nos comentários aí o seu nome, de onde você está nos assistindo, o nome das pessoas que você quer que a gente ore, tá bom? E vamos colocar no caderno de orações. Deus abençoe você e até a noite, às 18 horas, com a oração da noite. Até lá!